peço-vos que vão tomando os vossos lugares para podermos dar início à nossa celebração. Sejam bem-vindos nesta manhã, todos os irmãos, as nossas visitas que sejam bem-vindos, que tenham um domingo abençoado e que possam sair daqui hoje com o coração um bocadinho mais cheio deste amor do nosso Deus. Queridos irmãos, queria-vos também anunciar que as idas à casa de banho continuam sempre da mesma maneira. Dirigem-se à irmã Beta para poderem ir, e uma pessoa de cada vez. Queria também vos dizer que esta quinta-feira não haverá reunião no Zoom, como costuma-se fazer todas as quintas-feiras. Esta quinta-feira não haverá. E também no próximo domingo não haverá celebração presencial. Ou seja, a nossa celebração no próximo domingo será online. Na mesma às 10 horas, irá ser posto o link para poderem abrir, às 10 horas na mesma, mas online e não presencial. Para a outra semana, tudo retomará como vem sendo até agora. É só no próximo, durante esta semana e o próximo fim de semana. Queria-vos também dizer que estamos a fazer obras no nosso estúdio de gravação. Como o pastor tem vindo a anunciar, as coisas levaram um avanço, mas agora precisamos de comprar mais coisas para poder finalizar, para podermos usufruir desse estúdio e ajudar alguém que precise também de usufruir desse espaço para nos beneficiar a nós, a alguém na nossa cidade. Portanto, pedimos a quem puder fazê-lo que o faça, ou presencialmente, ou no MBWay, ou no IBAN, mas quem puder fazer que o faça para podermos finalizar o nosso estúdio, para que possamos também usufruir daquele espaço que eu acredito que irá trazer muito benefício para nós, igreja, e também para a nossa cidade do Cartaxo. Por isso, queridos irmãos, que tenham um ótimo domingo, uma semana muito abençoada, e que o amor de Deus vos preencha o vosso coração completamente. Deus vos abençoe. Vamos ficar em pé. Igreja amada do coração, estamos aqui nesta manhã porque sentimos a necessidade de estarmos juntos e de louvarmos o nome do nosso Deus juntos e levarmos o seu nome até às alturas. Estás preparado para isso? Desejoso? Então vamos buscar ao Senhor cantando para Ele com todo o nosso coração. Batemos as nossas palmas para aquecer, está um bocadinho frio. No silêncio
Sim? Então vamos lá. Podemos dançar um bocadinho, hein? O teu nome exaltarei, bom é te cantar louvor. Estou feliz porque sou teu, o meu Salvador tu és. O teu nome exaltarei, bom é te cantar louvor. Estou feliz porque sou teu, o meu Salvador tu és. Vieste à terra do céu, ao caminho mostrar, a terra para a cruz, para o meu pecado pagar, a morte para o céu. Tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. Te exaltamos, Senhor, porque tu és digno. O teu nome exaltarei, bom é te cantar louvor. Eu estou feliz porque sou teu, o meu Salvador tu és. Vieste à terra do céu, ao caminho mostrar, a terra para a cruz, para o meu pecado pagar, a morte para o céu. Tu és o vencedor, e eu te exalto, ó Senhor. Vieste à terra do céu, ao caminho mostrar, a terra para a cruz, para o meu pecado pagar, a morte para o céu. Tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, ó Senhor. Te exaltamos, Deus, eu te exalto, ó Senhor. Bendito sejas, eu te exalto, ó Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Podem sentar por um bocadinho. E eu queria, muito rapidamente, dizer-vos que todos os domingos são dias especiais, verdade? Todos os domingos nós saímos da nossa casa, levantamos-nos cedo, uns sim, outros não. Eu e o meu marido levantamos muito cedo. Eu às 6h30 da manhã já estou levantada, ao domingo, para fazer as coisinhas todas fresquinha, sabe bem. Mas este domingo é um domingo em que nós vamos tomar a ceia. É um domingo em que nós vamos lembrar o sacrifício que Jesus fez por mim e por ti, por cada um de nós. E esse sacrifício não foi em vão. Esse sacrifício deu-nos a possibilidade de nós estarmos aqui hoje. E não apenas estarmos aqui de uma maneira física, mas estarmos aqui com um coração grato, um coração transformado, um coração que não é igual àquele momento, até àquele momento que nós conhecemos a sua palavra e que o aceitamos dentro do nosso coração. Eu pelo menos falo por mim. Naquela altura eu era uma pessoa, não era muito ruim, mas era uma pessoa que não tinha muita esperança, não tinha muita alegria dentro de mim. E no dia em que eu conheci o Senhor, eu acho que não foi um dia específico, foi uma série de passos. Foi uma fase na minha vida que durou algum tempo. Mas esses momentos vieram consolidar a minha vida, vieram trazer a paz que eu tanto desejava, a alegria, a
satisfação em estar viva, em ter tudo aquilo que era preciso para viver, das coisas mais simples, sabem? Não é grandes coisas, não é nós termos grandes coisas, termos palácios e termos carros da última geração, telemóveis que custam 2.000 euros. Não é isso que traz a felicidade. A felicidade está nas coisas simples, nas coisas pequenas. E essa felicidade foi essa que o Senhor me trouxe a mim, que eu acredito que trouxe a cada um de vocês, à vossa maneira, no vosso tempo. Então hoje, como um dia que é em que nós celebramos e recordamos o sacrifício de Jesus pela nossa vida, é um domingo especial. E aquilo que eu te quero dizer ou pedir nesta manhã é que tu fiques sensível. Fica sensível não apenas ao teu coração, mas fica sensível àquilo que te rodeia, às pessoas que estão à tua volta, à tua família, aos amigos, ao trabalho, às pequenas coisas do dia a dia que nós fazemos já com tanta naturalidade e mecanicamente que nós não pensamos. E muitas vezes pomos um pé à frente do outro e muitas vezes tropeçamos ou fazemos tropeçar. Queridos irmãos, o desafio para nós hoje é nós estarmos atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo na nossa vida, em todos os momentos. Olha à tua volta, olha a natureza, olha as pessoas e pensa assim: aquela pessoa que parece tão mal-humorada, na realidade ela deve ter muitos problemas, não deve ter alegria no seu coração, não deve ter paz. Se nós virmos as coisas nesta perspectiva, nós não vamos estar a julgar ninguém, às vezes por uma má palavra, por uma má atitude. Mas quando nós compreendemos que tudo isso é falta dentro do nosso coração da paz de Deus, nós vamos ver como todas as coisas mudam para nós. Eu gostaria que ficasses em pé, preparasses uma oferta para entregares ao Senhor. Hoje é dia de entregar os nossos dízimos, a nossa missão, para além da oferta, claro. Igreja que está aqui, que és fiel, que tens um coração grato. Nunca te esqueças que quando prometes alguma coisa ao Senhor, não tardes em cumpri-la. E assim deve ser, não só ao Senhor, mas a tudo o que nós fazemos na vida. Os nossos votos são para cumprir. Amém? Amém. Então prepara uma oferta e vamos cantar e entregar a Ele esta oferta. E vamos dizer a Ele que entronizamos o Seu nome nesta manhã.
longe daquilo que nos impede de te adorarmos e de te servirmos como tu és digno. Senhor, se assim tu quiseres, abençoa o trabalho das nossas mãos, Senhor. Abençoa o nosso caminhar, as nossas escolhas, os sonhos que estão dentro de cada um de nós, os planos que estão feitos ou pensados. Abençoa cada irmão, cada família. Quando verdadeiramente se dedicam a servir-te. Abençoa o trabalho das suas mãos, Senhor. Não deixes que nenhuma família falte o pão na mesa. Abençoamos cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Não há como Ele. Queridos irmãos, não há como Ele. O Senhor, Ele é o único. E é o único mais importante da nossa vida. O mundo pode passar. As coisas do mundo podem passar. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Que essa palavra encha o nosso coração. Nós te damos graças, Senhor, porque é um privilégio tão grande nós podermos participar da adoração, do louvor, ouvindo a Tua palavra. Abençoa a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Não há ninguém como Tu. Por muito que possamos procurar, jamais alguém irá preencher a nossa vida como Tu preenches. Tu preenches-nos de satisfação, gozo, paz. E
E a nossa consciência, ela está muito patente em relação a isso tudo. Então que nesta manhã, Senhor, acima de tudo, Tu sejas exaltado, adorado por cada um de nós. Senhor, é normal para nós nos reunirmos ao primeiro domingo, como Tu sabes. E lembramo-nos de quem Tu és, lembramo-nos daquilo que Tu nos ensinaste, daquilo que Tu nos disseste, e lembramo-nos com muita satisfação e reconhecendo todo o bem que Tens feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa existência. Obrigado pela igreja, pela comunidade, pelos irmãos, por cada família. Em nome de Jesus, quero-Te agradecer. Amém. Amém. Vocês podem ficar sentados. Graças a Deus pelo verão. E graças a Deus pelo mês de agosto. Eu é que não me lembro daquela música ao meu querido mês de agosto, senão cantávamos aqui no instante. Há muita gente de férias, graças a Deus por isso. Mas nós estamos juntos e estamos juntos porque temos um encontro marcado com Deus. E estamos juntos porque queremos cumprir. Queremos cumprir com a nossa responsabilidade como cristãos, cumprir os nossos votos, cumprir a nossa missão, o nosso propósito. E hoje estamos cá com a certeza, com a firme certeza de que nós somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus e por causa disso usufruímos de tudo aquilo que está relacionado com o seu reino. E tudo o que está relacionado com o reino de Deus está relacionado connosco. E aquilo que mais está relacionado connosco são as promessas que foram feitas em favor de cada um de nós. Há promessas. Da mesma maneira que existem ordenanças, mandamentos, existem promessas sobre a nossa vida. E uma das promessas, entre outras, que existe na nossa vida é que por vezes, derivado ao que está à nossa volta, nós caímos na armadilha da ansiedade e ficamos muito ansiosos. Ansiosos porque esperamos uma resposta que não tarda. Que tarda em chegar. Ficamos ansiosos porque sabemos que os nossos limites terminaram ali e agora estamos à mercê de alguém. E ficamos ansiosos. Ficamos ansiosos porque temos necessidade de ter conhecimento sobre aquilo que não temos e então aguardamos com muita ansiedade essa resposta. Mas eu quero vos dizer nesta manhã aquilo que foi declarado sobre a nossa vida como promessa. E aqui a promessa não é não andeis ansiosos. Não, a promessa é entreguem a vossa ansiedade diante de Deus porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida da vossa vida. Ele cuida da minha vida. Ele cuida de toda a nossa vida. Então, se tu estás à espera de algo e isso provoca em ti alguma ansiedade, fica firme. Entrega ao Senhor isso. Confia. Porque Ele cuida e está a cuidar de cada um de nós e está a cuidar de ti. E precisas de ter essa certeza. Ter a convicção disso.
Porque quando nós vivemos com a certeza de que Deus é um Deus conosco, o nosso comportamento perante a vida, perante a adversidade, é diferente. Pela palavra de Deus podemos compreender, quando lemos alguns contextos históricos, reais, que aconteceram na vida de muitos irmãos como nós. Homens e mulheres que pela fé ultrapassaram os seus limites pelo facto de confiarem naquele que tudo pode. Se vocês estudarem o Antigo Testamento, eu já disse isto uma vez e vou dizer novamente. Se vocês estudarem o Antigo Testamento, vocês vão perceber que o povo de Israel não tinha armas de defesa até que pede um rei. Se vocês olharem, não é? E se forem ler a história, vocês vão perceber que o povo de Israel, a nação de Israel, o exército de Israel, não tinham armas de defesa. E de ataque tinham muito poucas. E porquê? Porque se vocês lerem a palavra de Deus, até que eles pedem um rei, e o primeiro rei foi Saul, o rei Saul, porque o Senhor queria ser o rei deles. Só que eles perceberam que à volta haviam outros povos que tinham reis e eles também queriam um rei. Mas a partir do momento em que eles pedem um rei, eles têm necessidade de ir para a batalha e apurarem não apenas as suas práticas de guerra, mas construírem as suas armas de defesa e as armas de ataque. Até aqui vocês vão perceber que Deus sempre deu vitória ao seu povo, porque o seu povo confiava, cumpria e obedecia. Eu poderia falar de muitas outras coisas, mas vou apenas situar-me nesta questão dos muros de Jericó, da queda dos muros de Jericó. A queda dos muros de Jericó é um milagre que acontece na vida de uma nação pelo simples facto de obedecer. Ou seja, eles obedeceram. É verdade que aquilo que lhes estava a ser proposto não era o resultado final. E se vocês perceberem, e se perceberem bem como Deus age conosco, Deus nunca nos conta tudo. Deus nunca nos revela tudo. Deus nunca nos mostra tudo. Porquê? Porque se isso acontecesse, nós iríamos duvidar. Porquê? Porque as coisas de Deus não são normais, não são naturais. E a nossa consciência e a nossa humanidade, ela está muito ligada às coisas naturais. A matemática, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4 e assim sucessivamente. Mas Deus não age dessa forma. À medida que, por isso é que nós precisamos de fé. Fé para quê? Fé para ir ao encontro do milagre, ao encontro daquilo que Deus quer fazer. Então Ele nunca nos revela tudo. Aliás, se Ele tivesse revelado tudo ao povo e dissesse: vocês agora venham cá, vocês vão dar 7 voltas e vão fazer assim, e vão fazer assado, e vão fazer o outro, e depois eu vou fazer com que os muros caiam e vocês tenham vitória. Acho que o povo nem saía para marchar. Mas, à medida que o povo saiu para marchar, o líder, Josué, foi dizendo ao povo: agora façam desta maneira. Agora vamos dar mais uma volta. Agora vocês levem dentro do vosso archote, levem uma coisa para não se ver a luz. E agora quando eu disser, vocês vão tirar isso. E depois no fim de tirar isso, vão gritar. E no fim de gritar, vocês vão ver o que vai acontecer. Então o povo ia muito certo. Iam dando voltas e deram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta volta, a sexta volta. E nada aconteceu. Mas como estava prometido, à 7ª volta, vocês depois podem ler no livro de, creio que de Juízes, não tenho a certeza. Vocês podem ver que quando Josué diz: levantem aquilo que estava a tapar o archote, partam isso e gritem em voz alta, aconteceu o milagre. E isso não aconteceu. Eles não conquistaram Jericó assim de qualquer maneira. Os muros caíram sem qualquer arma. Os muros caíram sem que as catapultas funcionassem.
E porquê? Porque eles confiavam no Senhor. Eles confiavam no Senhor. Quando eles iam a caminho da terra prometida, porque todos nós temos uma terra prometida. Todos nós temos uma missão, temos um propósito. Quando eles iam a caminho, eles iam a duvidar, constantemente a duvidar. Ou seja, eles não tinham certezas de nada e o facto de eles não terem certezas, eles duvidavam. Mas as dúvidas nunca foram para Deus, sabem o quê? Motivo para que Deus não agisse. Deus sempre agiu em função das dúvidas. Eles tinham fome e diziam que agora não havia para comer e o Senhor abençoava com comida. Eles tinham sede e não tinham que beber e o Senhor abençoava com bebida. Eles não tinham, eles sentiam frio e o Senhor abençoava-os com calor. Diz que havia com eles uma coluna de fogo pela noite e uma nuvem pelo dia para os conduzir, para não se perderem. E estamos a falar do quê? Estamos a falar de um povo rebelde, que tinha um coração endurecido. Porquê? Porque não confiava no Senhor. Então a pior coisa que pode acontecer é vivermos com sentimentos de incerteza. Porque o sentimento de incerteza impede-nos de obedecer, de confiar e de acreditar. Quando não temos certezas, quando vivemos na incerteza, aquilo que acontece logo é que nós ficamos sem satisfação. Não vivemos satisfeitos. Porquê? Porque as incertezas roubam a satisfação daquilo que temos, daquilo que somos e daquilo que fazemos. Eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza. Mas não é isso que Deus tem para nós. As incertezas na nossa vida são como sinais. Só que não são sinais que sinalizam, não são sinais que sinalizam coisas boas. São sinais que sinalizam perigo. O perigo. E porquê o perigo? Porque nada daquilo que é bom, tudo aquilo que é bom, tu só receberás se Deus te entregar isso na tua mão. Então temos um Deus que sempre está disponível para nos alcançar. Sim, nos alcançar. Sabem porquê que é nos alcançar? Porque à medida, eu quando comecei a perceber as coisas desta forma, e dentro desta perspectiva, isto ajudou-me a entender outras coisas. Eu pensava antes que eu estava muito longe de Deus e que Deus estava muito à minha frente. Lá muito à frente. E eu não conseguia alcançá-lo. Porquê? Porque eu tinha muitas limitações. Mas quando eu comecei a perceber que Deus não vai à nossa frente muito longe, porque o ritmo de Deus não é igual ao nosso. O nosso ritmo é um ritmo de correria constantemente, que não temos tempo para nada. Ou seja, não temos tempo para as coisas que deveríamos de ter. Então parece que Deus está lá à frente, mas não. Eu comecei a ver que Deus está, às vezes, é lá atrás. Eu passo por Ele, não ligo nenhuma, não o vejo, vou para a frente, porque os meus olhos estão todos lá à frente. E eu esqueço-me que Deus é um Deus presente, que tem um ritmo. E o seu ritmo não é igual ao nosso. Não é pelo muito fazer, ser, que podemos ser considerados pessoas de fé. Não tem nada a ver com isso. Então Ele nos alcança. Sempre que é necessário, Ele vai nos alcançar. Ele vai ter connosco. Ele vai e trava-nos com a sua misericórdia. E porquê? Porque o seu amor para connosco é grande. A sua compaixão, a compaixão de Deus sobre a nossa vida é suficiente para apagar todos os nossos pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Eu não sei se vocês concordam comigo, ou se vocês concordam também com o salmista,
Mas o salmista diz que os pecados, ou seja, o pecado dele estava sempre diante dele, à frente dele. Dizia o salmista. Por isso é que o perdão de Deus na nossa vida é extremamente importante para nós conseguirmos ir. Para conseguirmos ir. O perdão. Vamos ler a Bíblia no Salmo 51, versículo 1 a 3. Salmo 51, versículo 1 a 3. Diz assim. Salmo 51, versículo 1 ao versículo 3. Ó Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. Lava-me completamente da minha maldade, purifica-me dos meus delitos. Ó Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Estamos a olhar para um homem, David, um rei, um homem que experimentou na vida coisas assim, mesmo sobrenaturais. Aliás, este rapaz, este homem, que agora estava numa posição diferente, mas quando a sua posição era uma posição de humildade, de modéstia, de sinceridade, quando ele era uma pessoa que ainda não tinha experimentado muitas responsabilidades, diz que este rapaz, ele confiava tanto no Senhor, que ele não tinha medo das circunstâncias adversas. E é por isso que no dia em que ele está diante de um gigante que estava a aterrorizar um exército, o exército do Deus de Israel, estava lá com medo de um gigante. E David, quando olhou e percebeu aquela situação, ele agiu. E agiu em conformidade com aquilo que ele acreditava. E ele agiu e disse-lhe àquele gigante: olha, sabes, eu não tenho medo de ti, porque o mesmo que me ajudou a matar o urso e a matar o leão é o mesmo que me vai dar a tua cabeça hoje na minha mão. E eu não vou a ti pela minha força, não, eu vou a ti, mas é pela força do Senhor, com ele não brincas. E mais uma vez, vemos aqui um homem a ter uma atitude de fé, de coragem, mas de certezas. Não havia incertezas. Sabem porque é que o povo estava acovardado lá e estava com medo? Porque o povo não tinha a certeza que podia destruir o gigante. Eu vou-vos contar aqui um segredo que a Bíblia nos ensina. Quando tu queres destruir algo na tua vida que é maior do que tu, olha nos olhos dessa coisa. Eu não estou a falar que é uma pessoa, pode ser um problema, mas encara isso, olhos nos olhos. Sabes porquê? Porque isso não será suficiente para te roubar das mãos daquele que um dia deu a sua vida por ti. Isso não é suficiente para tirar das tuas mãos a promessa, as promessas e o projeto e a missão e o propósito que Deus disse que te tinha para ti. Isso não vai de maneira nenhuma impedir-te de tu seres tudo aquilo que Deus diz que tu és. Então, quando alguma coisa está diante de ti, declara a palavra e vai na certeza de que Deus é um Deus contigo e fez de ti um homem mais do que vencedor. Mais do que vencedor. O nosso coração precisa de estar muito alinhado. E quando o nosso coração não está alinhado, nós vivemos incertezas constantes. E vou-vos dizer uma das razões pelo qual o nosso coração, por vezes, está sempre a achar
que não é possível é quando nós valorizamos muito, sabem o quê? O dinheiro, o nosso dinheiro, as nossas posses, as coisas materiais que temos. Às vezes nós caímos no erro de cimentar a nossa vida em função disso. Nada disso. Não sei se tu já percebeste, mas o dinheiro vai e vem. Hoje podes ter muito, amanhã podes não ter nada. Mas o nosso coração, as nossas convicções, elas precisam de estar alinhadas nas promessas e na palavra do Senhor. Porquê? Porque aquilo que Deus diz sobre nós é verdade. E não falha. Porque senão Ele não teria dado a vida. Porquê é que Ele deu a vida? Porque Ele perdoou-nos com o seu amor. E porquê é que Ele deu a vida? Porque Ele deu a vida para nos salvar com o poder que lhe foi entregue. Todo o poder foi entregue a Jesus. O poder é aquilo que mais os homens procuram. Os homens desejam ser poderosos. E sabem o que é que dá poder a um homem? É o dinheiro. Não tenham dúvidas disso. É o dinheiro que dá poder a um homem. Escutem isto. Se o maior pedinte desta cidade, o maior borra-botas desta cidade, se lhe saísse uma fortuna no outro dia, ele era um homem poderoso. Poderoso. Toda a gente ia olhar para ele de maneira diferente. Toda a gente ia estar com ele de maneira diferente. Toda a gente iria desejar estar com ele. Iam ter com ele uma série de gente para o atrair, para tentar fazer com que essa pessoa investisse o seu dinheiro naquilo que eles acham que é o melhor. Mas quando nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida, quando a nossa vida ela é transformada por um homem que é Deus que entregou a sua vida em favor de nós, diz que nós tornamos-nos poderosos. Sabem porquê? Porque o mesmo poder que foi entregue a Jesus Cristo, o mesmo poder que foi entregue a Jesus para que Ele pudesse ir e fazer, cumprir a missão que Deus lhe deu, é o mesmo poder que está sobre nós. Mas da mesma maneira que um homem rico pode passar fome, e eu conheço a história de algumas pessoas que tinham muito dinheiro e morreram desgraçadas, morreram a pedir, morreram sem ninguém, mas quando foram ver a história da vida dessas pessoas tinham muito dinheiro, eram ricas, mas pela ganância do dinheiro nunca o gastaram. Acontece sim, há pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm vida, não têm paz, não têm gozo, não têm contentamento, a vida não lhes tem sabor. Da mesma maneira acontece com pessoas que têm Cristo. É igual. Não é por acaso que Jesus nos ensina e diz, cuidado, vocês não podem servir a dois senhores, porque quem ama um despreza o outro. Não é por acaso que Jesus ensinou, cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabem que há pessoas que andam a juntar dinheiro porque podem ter uma doença? Isto é uma loucura. Há gente que poupa dinheiro porque pode vir a precisar dele por estar doente. Há gente que poupa por causa de coisas que não têm sentido nenhum. Por isso é que Jesus um dia disse a um homem, hoje mesmo, vão bater à tua porta e vão pedir a tua alma e o que é que tu tens para dar? E era um homem que tinha um celeiro e encheu aquele celeiro e de repente percebeu que aquilo que tinha era muito e teve que construir outro celeiro. Aquilo que Deus nos dá é para repartir. E se Deus um dia nos deu o Filho, precisamos de o repartir. Se um dia o Senhor nos deu a habilidade de comunicar, devemos repartir. Se o Senhor um dia nos deu a habilidade de fazer contas, devemos repartir.
Se um dia o Senhor nos deu a habilidade de devemos repartir isso, porque esse é o nosso dom. Ter incertezas. A incerteza. Escuta, o diabo é muito perito em colocar dúvida na nossa cabeça. E porquê? Porque o diabo continua a mentir-nos e a dizer-nos que nós somos incapazes. Mas a verdade é que nós ainda não percebemos que somos incapazes. E vivemos como se não fôssemos incapazes. O diabo diz que nós somos pecadores e nós não queremos ser pecadores, mas nós somos pecadores. O diabo vai mentir-nos que nós não devemos ter doenças, mas nós adoecemos. Precisamos de acreditar na verdade de Deus sobre a nossa vida e não nas mentiras constantes que o diabo coloca na nossa mente para fazer de nós inúteis. Mas sabe o que é que a Bíblia diz sobre nós? Que nós somos inúteis. A Bíblia diz que nós somos pó e a gente constantemente anda a achar que não é. Mas somos. É o que a Bíblia ensina. Mas também diz que nós somos filhos. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros. A nossa herança é o Senhor. Nós somos descendentes. Aliás, se a igreja vivesse no Antigo Testamento, a igreja pertencia à tribo de Levi. A tribo de Levi era um grupo de gente que não tinha nem terra, nem bens, nem nada. Eles só existiam para viver e para ministrar o amor, o perdão, a paz, a justiça de Deus na vida de todo o povo e de toda a nação. Então, hoje nos encontramos para refletir e nos encontramos para dizer a Jesus: olha, Senhor, eu creio em tudo o que Tu és, naquilo que Tu fizeste na minha vida, naquilo que estás a fazer e naquilo que Tu vais fazer. Para mim, como pastor, não é fácil, todos os primeiros domingos, preparar uma mensagem sobre o assunto ceia. Porquê? Porque não há muito para preparar. Não há muito para preparar. Porquê? Porque quando ministramos ceia, quando falamos da ceia do Senhor, do partir do pão, o comer o pão, beber o vinho, nós não estamos a falar de uma coisa complexa. Nós não estamos a falar numa coisa que é necessário estruturá-la de tal maneira para que toda a gente entenda. Não, nada disso. Tudo aquilo que Jesus deixou escrito, tudo aquilo que Jesus ensinou, Ele fez de maneira que até as crianças entendam. Então não há aqui nada místico, não há, o que há é simples. E o que é simples? Simples é tu reconheceres e teres a certeza quem tu és e quem Deus é em ti. Talvez estes momentos sejam momentos propícios para nós avaliarmos e analisarmos se nós somos uma figueira que quer produzir azeitonas. Ou se não somos. Ou se realmente somos uma fonte de água doce que só dá água doce. Não pode haver dois termos. Tão simples quanto isso. E a pergunta fica no ar. Eu sou filho de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Eu sento-me à mesa de Deus. Jesus Cristo é o meu Salvador. Porque um pecador, tu já sabes que és. Uma pessoa limitada também. Também sabes que no fim de fazeres tudo e de dizeres tudo e de servires tudo, serve inútil. Também sabes que da mesma maneira que foste feito do pó, ao pó voltarás. Mas aqui a questão é: e quem sou eu em Cristo? E Ele em mim? Que tipo de pessoa eu sou? Quais são as minhas convicções perante isto?
Porque é que eu estou cá? Precisamos de nos interrogar. Precisamos de fazer perguntas. Então, a mensagem da celebração da ceia de hoje é igual à outra. É igual a todas as outras. E igual porquê? Porque hoje, mais uma vez, relembramos o sacrifício absoluto que Jesus fez. Mais uma vez hoje, testemunhamos esse amor. Porquê? Porque vimos na vida uns dos outros o milagre que Deus fez. E confirmamos essa experiência uns com os outros. E chegamos à conclusão que é uma experiência de fé. Agora, o que é que eu quero deixar claro? Primeiro, Jesus nunca sofreu para si mesmo. Se ele sofreu, foi por causa de nós. E sofreu não por causa das coisas boas que nós tínhamos. Eu vou-me sacrificar por uma coisa boa. Não, ele sacrificou-se por uma coisa má. Pelos nossos pecados. E talvez hoje isto precisa de fazer sentido na nossa vida. Agora, ele venceu, ele vive e ele voltará. Ponto. Este Jesus, que recebeu do Pai uma missão, entendeu o propósito e nunca abriu mão dele. Foi difícil. Experimentou muito abuso, escárnio. Experimentou dos seus. Experimentou calúnia, maldicência, acusação. E experimentou de dois tipos diferentes de pessoas. Experimentou dos hipócritas e experimentou daquelas pessoas que eram mesmo sem escrúpulos. Diziam as coisas com toda a letra. Mas ele nunca abriu mão disso. Ele sabia que aquilo que iria acontecer iria ser bastante duro para ele. Mas essa era a sua missão. E ele vai à cruz. Vai à cruz. Mas os seus olhos estão na cruz por causa de nós. Os seus olhos estão na cruz por causa de nós. Não se esqueçam, Jesus nunca teve de sofrer por si mesmo. Ele sofreu pelos nossos pecados. Recapitulando. Incertezas. As incertezas são muito prejudiciais na nossa vida, porque as incertezas fazem-nos ficar no mesmo sítio. Nem andamos nem para trás nem para a frente. Extremamente importante entendermos que a misericórdia de Deus nos alcançou. Aquilo que nos alcançou não foram os nossos feitos, nem a nossa condição, nem as nossas habilidades. Não. Aquilo que a todos nós alcançou foi a misericórdia. E aquilo que nos perdoou, a todos nós, Deus não nos perdoou porque somos bons ou porque... Não. Ele perdoou-nos por causa do seu amor. E salvou-nos por causa do seu poder. Ponto. E esse poder é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que hoje pode ressuscitar a tua vida. O mesmo poder que restaurou, que livrou, que libertou, que inspirou, hoje pode acontecer na tua vida e na minha vida. Sabes porquê? Porque nós, obviamente, somos pertença. E aquilo que foi entregue a Jesus, Ele repartiu connosco. E Ele disse, a mim é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos ficar em pé. Vamos distribuir a ceia. Podemos chamar a ceia do Senhor, o partir do pão, o cálice da bênção, a comunhão, a mesa do Senhor, enfim.
Cada igreja dá um título, dá um nome. Mas o nome, ainda que seja importante, não é o mais importante. O mais importante é a motivação. O mais importante é o que está por detrás disso. Então, talvez neste momento assim de calma, de simplicidade, talvez tu possas conduzir a tua mente a uma retrospectiva. Fecha os teus olhos. E faz algumas perguntas a ti próprio. Provavelmente quando estamos a avaliar a nossa vida, estamos a ter uma retrospectiva dela, estamos lá a ir atrás e a ver algumas coisas, a analisar. Uma das coisas provavelmente que acontece é reconhecimento de quem somos, das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas paranoias. Reconhecemos que realmente às vezes somos mesmo pessoas difíceis de lidar, difíceis de aturar. Às vezes até chegamos à conclusão que temos dificuldade em perdoar, em desculpar. Às vezes nós não queremos, mas parece que carregamos aquilo dentro de nós semanas a fio. Com os remorsos, com os sentimentos. Talvez precisa de haver um reconhecimento, reconhecer o nosso pecado. Então, da mesma maneira que é importante celebrarmos a ceia como um memorial, trazer à memória, é importante também que a possamos fazer como um ato de culto, de cultuar, de exaltação, de adoração, de louvor. E se refletirmos sobre isto, vamos perceber claramente que o que seria de nós sem Cristo. Tenta recordar quem eras tu sem Cristo. Pensa nisto. O que somos sem Ele. Onde é que estaríamos hoje? O que é que estaríamos a fazer a esta hora? O que é que estaríamos a fazer? Não é, amigo? O que é que estaríamos a fazer a esta hora? Não é? É? Onde é que andávamos? Hoje de manhã, querem ver? Hoje de manhã, ontem ligaram muitas vezes, hoje de manhã, muitas vezes, o grupo dos cinquentões de Vila Xandorico. Não houve festa, mas eles reuniram-se à mesma. Sexta-feira, ontem, hoje, amanhã, para festejar. E então eles ligaram ontem também não me apeteceu muito atender, porque não estava muito para aí virado, estava virado para outras coisas. E hoje de manhãzinho, e o meu telefone desligou-se durante a noite e eu pus a carregar e o telefone não desligou-se. E quando o telefone liga, vocês sabem que quem nos ligou recebe a informação que, olha, aquele número já está ligado. E então ligaram-me logo às 9 e tal da manhã e a dizer-me que eu devia estar lá, que era o único que não estava lá e que eles estavam lá todos e não sei o quê. E eu disse, eu estou onde tenho que estar. Mas quero-vos dizer que não fui bem interpretado. Eles não aceitam isso. Eles achavam que eu lá é que devia estar com eles. Mas não. É aqui que eu tenho que estar. Não é lá.
Mas sabem que pelo facto de eu ter escolhido estar aqui e não estar lá, eu fui injuriado. Eu ouvi coisas que não gostei muito de ouvir. Mas na vida, com Cristo, muitas das vezes é assim. Eu ouvi, mas pronto. Cá estou eu para me aguentar. Mas mais vale 1 minuto na sua presença do que noutra parte 1000. 1000. Onde é que eu estaria se não tivesse Jesus? Provavelmente, se não tivesse ou morto, ou preso, ou a trabalhar, estaria lá com eles. A esta hora talvez já tivesse com uma bobadeira. Porque é o normal. Onde é que estão os nossos familiares, amigos? A esta hora. Aquelas pessoas que nós sabemos que têm dificuldades, problemas, situações difíceis. Onde é que estão? E nós, porque é que estamos cá? Nós estamos cá por causa daquilo que um dia aconteceu na nossa vida. Jesus Cristo nos salvou. Então estamos cá porque reconhecemos o que Deus fez por nós. Vamos ler a Bíblia, eu vou ler. 1 Coríntios 11, 23 a 29. Também não há outro texto tão revelador como este. E usamos sempre este. Porque eu recebi do Senhor este ensino que passei para vocês, disse o apóstolo Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto o quê? Deem-se. Olha Jesus a partir o pão e dizer: façam isto em memória de mim. Deem-se. E nós achamos dentro da nossa cabeça que o façam isto em memória de mim é comer o pãozinho. Também é. Mas não é o mais importante. O mais importante é eu poder dar-me de mim como Jesus se deu a mim. E eles entenderam. Quando Jesus agarrou no pão e disse: este é o meu corpo que eu entrego em favor de muitos. Toma um para ti, toma para ti, toma para ti, toma para ti. O corpo. E nós somos o corpo. Que devemos também nos repartir pelos outros. Obrigado, Senhor, pela obra do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Tu entregaste a Tua vida em favor de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu corpo precioso que foi cravado na cruz. Obrigado, Senhor. Podem comer o pão. Assim também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a minha nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Esta aliança é garantida pelo sangue, ou seja, é garantida pela morte, é garantida pelo sacrifício. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Em memória de mim. Façam isso em memória de mim. O que é que significa isto? De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dizer que temos a certeza que Jesus voltará. E que estaremos disponíveis para que através da nossa influência, através de repartirmos com os outros, iremos alcançar muitos para que conheçam o Senhor. E este é o objetivo da igreja. Ele derramou o seu sangue precioso na cruz para que hoje, ainda hoje, o ser humano se salve. O ser humano se salve. Então, obrigado, Senhor, pelo teu sangue precioso vertido na cruz. Eu quero te agradecer
por esse sacrifício que ainda hoje Ele nos alcança. Obrigado, Jesus. Vocês podem se sentar por mais 2 minutos. Eu vou terminar. Eu, como vosso pastor, quero ensinar-vos o seguinte e quero fazer aqui algo que foi dito aqui que eu vejo de outra forma. E tenho ensinado de outra forma e irei continuar a ensinar de outra forma. A Bíblia não diz que todos nós somos filhos de Deus. Não, senhor. O que a Bíblia diz é que se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que o Pai ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, serás salvo. Não diz que todos aqueles que nasceram são filhos de Deus, não. Somos criaturas de Deus. Criação de Deus. Isto é criação de Deus. Não é filho. O meu cão Levi é criação de Deus, mas não é filho. Eu sou criação de Deus e sou filho. E há muita gente que é criação de Deus e ainda não entendeu que tem um pai. Porquê? Porque não conheceu o filho. Porque só conhecemos o pai se conhecermos o filho. Porque é o filho que nos dá a conhecer o pai e não os religiosos. E não as tradições. Então, meus queridos, nada disso. Criaturas de Deus todos. Filhos só quem crê em Jesus Cristo de Nazaré. Quem confessa com a sua boca, com o seu coração, crê. Mais nada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça. Ou seja, não morra como criatura, mas morra como filho. É isso que Jesus está a dizer. Foi isso que o Pai quis que fosse dito. Entendem? Então, é verdade que o pastor Paulo disse, só depois que vocês tiverem algum problema, está cá o vosso pastor, ele que depois que se desenrasque, já desenrasquei. Está desenrascado. Certo? Criaturas. Filhos. Filhos de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, uma semana abençoada. Nós vamos sair hoje, vamos ter uma semaninha de férias e pela graça de Deus iremos voltar da manhã 8 dias, digo eu. Então, sei que alguns de vocês também vão tirar uns dias para estar de férias, outros terminaram as férias, foi o caso do Joaquim. Então, tenham assim uma semana muito boa. Este casal, o Joaquim e a Irene, estão a viver um momento difícil na vida deles. Precisam do nosso apoio e da nossa oração. Qual é o momento difícil? Posso dizer, Joaquim? O Joaquim foi de férias e na viagem o carro teve uma avaria e a avaria foi muito grande, ou seja, o Joaquim ficou sem carro porque o motor queimou. Neste momento ele está a pé, não tem transporte para ir trabalhar e ele e a sua esposa estão a fazer face para ver se conseguem esta semana ainda adquirir uma viatura. Se algum irmão puder ajudá-los, facilitá-los, orem por ele e mais do que orar por ele, seja uma bênção. Se houver alguém que os queira ajudar nesse sentido, ele agradece. Ele agradece. E quem sabe e quem anda atento consegue perceber que o Joaquim e a Irene é das pessoas que mais contribuem neste projeto de igreja. E as coisas têm que ser ditas e chamadas pelo nome. Então, meus queridos, somos igreja em todo o tempo. Eu já lhe disse a ele, se eu tivesse condições, ficavas cá com o meu carro. Mas como não tenho, não posso, né? Então, se alguém o puder auxiliar, eu acho que ele vai agradecer. Orem por ele nesse sentido também. E não se esqueçam, ser igreja é sermos amigos uns dos outros. Que o Senhor vos abençoe e até breve. Não se esqueçam que domingo, online, na nossa casa. O Senhor vos abençoe.
Se alguém puder ajudar a arrumar as cadeiras,